falamos sobre transformação, a transformação ela é essencial na vida de todo ser humano. Todo ser humano precisa passar pelo processo de transformação. Devemos todos buscar a transformação e melhor nas várias áreas de nossas vidas. Quando nós falamos sobre transformação, nós podemos dividir ela em duas partes. Transformar, poder ser entendida da seguinte maneira: como? Trans e além. Forma, maneira de ser. Concluindo, a gente resume como? Transformar é algo que denota aquilo que foi além. Então, transformar é mudar a maneira de ser, é ir além. Às vezes nós pensamos que transformar é apenas a carcaça, né? Nós colocamos um paletó, uma manga comprida, um vestidão, uma estrutura externa. E a Bíblia diz que a transformação começa de dentro para fora. Se isso não acontecer, não existirá uma verdadeira transformação. A peça que foi apresentada aqui mostra o apóstolo Paulo de maneira toda assim clara, vamos dizer bem clara. Mas o que chama atenção é que Paulo ele sai para Damasco com o intuito de vetar a pregação de Jesus Cristo. O intuito de Saulo ali era não deixar que propagasse o ensino do Messias. E se os irmãos perceberam, ele subiu no cavalo, né, e foi para Damasco. E no caminho para Damasco ele é abordado por um clarão. E o que me chama a atenção é que a pergunta dele é bem pertinente: quem és, Senhor? Paulo entendera que não fora algo normal, mas sim sobrenatural. E o apóstolo Paulo ele diz assim: quem és, Senhor? E a voz que clama diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Nós percebemos que a perseguição de Paulo ou de Saulo era uma perseguição para o povo de Deus, ok? Mas na questão, Jesus não diz assim: eu sou aquele povo que tu persegues. Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Sabe por quê? Porque se alguém está em Cristo, não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Então, quando entendemos a separação que existe em nossas vidas entre o novo e o velho, existe um processo chamado transformação. Então, se eu não entendo isso, eu passo a viver uma vida que agrada a mim mesmo. Quantas pessoas fazem parte de alguma igreja, de alguma denominação, e diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Só que a Bíblia diz que não. Nós nascemos criaturas de Deus, mas para tornarmos filhos de Deus precisamos aceitar ser filho de Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. Muitas vezes nós achamos que ir ao templo é suficiente. Ir ao templo é alguém que entendera que lá eu vou aprender sobre esse Jesus que transforma a vida. Ir ao templo é entender que lá nesse templo eu passo a ser igreja do Senhor Jesus. E muitas pessoas não entendem e vão para o templo e esquecem de ser igreja. Então, queridos, nesta noite nós precisamos saber que só seremos transformados se pudermos exercer algumas funções em nossas vidas. E a primeira função que eu preciso exercer, você precisa, nós precisamos, é ser discípulo de Jesus Cristo. Então, cada um que está aqui nesta noite, precisamos ser discípulo de Jesus Cristo. Por quê? Porque a palavra assim nos diz que precisamos ser. Lá em João capítulo 8, versículo 31, diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes em mim, permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente. Aí vem a parte que nós gostamos mais. Nós só gostamos dali. Quem já conheceu a verdade, levanta a mão. E por que muitas vezes você está escravo? Não é sério? Então volta para o 31.
31, que você vai entender por quê. Jesus dizia, pois, a quem? Que fazia o quê? Então esses judeus eram o quê? Crentes. Certo? Certo ou errado? Eram crentes, mas veja o que é que ele diz. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis. Aí vem a conclusão. E conhecereis Jesus Cristo, e Jesus Cristo libertará. Não é conhecer a Igreja Batista, não é conhecer a Assembleia de Deus, não é conhecer a Adventista do Sétimo Dia, Adventista da Promessa, Presbiteriana, Congregacional e outras. É conhecer Jesus. Nós muitas vezes brigamos pela bandeira da nossa igreja e esquecemos que o céu só entra a igreja de Jesus Cristo, remida e lavada pelo sangue do Cordeiro. Mas nós não entendemos isso. E isso só acontece quando nós entendemos que precisamos viver debaixo da palavra de Deus, na palavra de Deus, com a palavra de Deus. Então a transformação tem que ser genuína. Quem deseja ser discípulo do Senhor Jesus Cristo deve negar a si mesmo, colocar o reino de Deus como uma prioridade em sua vida. Às vezes nossa prioridade, nós temos Deus é nossa prioridade, e não é. Muitas vezes dizemos, Deus está no primeiro lugar.